We could take a journey down memory lane, but where would it really go? I already know you. Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma book review de um livro. Obviamente é uma book review de um livro, porque que outro tipo existe? E é um livro que eu esperei muito pra ler, muito mesmo, que é A Menina Mais Fria de Code. Então, a Marina não tá aqui por dois motivos. Um, ela tá viajando, dois, ela ainda não leu esse livro e eu tava, tipo, muito afim de falar sobre ele, então eu tô fazendo vídeo all by myself. E a questão é, em dezembro, John Green postou uma lista de melhores Young Adults de 2013 e A Menina Mais Fria de Code Town tava na lista. Eu li a descrição dele e pareceu bem interessante. Aí eu fui procurar o book trailer e, sério, melhor book trailer que eu já vi na vida, sem brincadeira. É um book trailer muito bom que me fez ficar obcecada por esse livro. Aí eu acabei viajando, não encontrei ele pra comprar lá, procurei em várias livrarias. Aí quando eu vim pra cá eu ficava sempre tipo, nossa, o Book Depository vai demorar infinito pra me entregar esse livro, compro, não compro. Tipo, enrolei. E aí quando eu tava pra comprar, a Novo Conceito divulgou que eles iam publicar aqui. Aí eu falei, meu, eu aguento esperar mais um pouquinho. Aí acabei comprando na pré-venda, lendo na primeira semana. Ele foi lançado esse mês de agosto mesmo. Ele foi escrito pela Holly Blank. O que mais eu posso falar? Bom, a história. A história se passa num mundo onde vampiros existem. E pelo menos nos Estados Unidos eles são aceitos, vamos dizer assim, desde que eles vivam em são cidades prisões, vamos dizer assim, que são chamadas Code Towns, como o próprio livro o título do livro diz. E essas Code Towns são cidades onde vivem os vampiros e humanos que queiram ou viver no meio dos vampiros ou que queiram ser transformados. Mas a questão é que a partir do momento que você entra, é muito difícil, quase impossível de sair. Você consegue sair só se alguém entregar um vampiro e pegar um sinalizador, que tipo te dá um passe livre pra você sair e tal. Mas a questão é que tipo, é uma cidade prisão mesmo. E aí nesse mundo tem a Tana, que é uma menina relativamente normal, apesar dela ter tido um ataque de vampiro quando ela era pequena. E ela vai numa festa da escola dela, tipo, uma festa normal, pessoas normais e tal, na casa de um amigo. E ela acorda no dia seguinte, dormindo numa banheira, e quando ela desce as escadas pra onde estava tendo de fato a festa, todos os amigos dela estão mortos por um ataque de vampiro, menos o ex-namorado dela, e só o ex-namorado dela. Ela encontra ele num quarto, acorrentado numa cama, e do outro lado da cama, também acorrentado, tem um vampiro. Aí nesse momento que ela tá lá, tipo, tentando entender o que aconteceu, tentando ver o que ela vai fazer, porque todo mundo, tipo, morreu ao redor dela e ela sobreviveu, né? Aparecem os vampiros que fizeram efetivamente o ataque e eles estão tentando matar o vampiro que tá preso e o amigo dela, o ex-namorado dela, né? E eles estão só esperando escurecer. Aí ela resolve que ela vai salvar os dois, tanto o vampiro quanto o ex dela. E aí ela vai, pega o carro e tal, foge. Só que a questão é que o ex-namorado dela, ele foi infectado. Essa é a maneira de se transformar em vampiro. Você é mordido, aí tipo, eles chamam resfriado. Você fica resfriado. Se você se alimentar de sangue humano, você é transformado. E se você passar 88 dias lutando com a sua fome e tipo, resistir e não se alimentar, você volta a ser uma pessoa normal. E aí a Tana se vê dentro de um carro com uma pessoa resfriada, louca por sangue, e um vampiro preso no porta-mala. E eles só veem uma saída pra essa situação, que é ir pra uma Code Town, que é as cidades que eu comentei, onde vivem os vampiros. E aí começa a história a maior parte se passa numa Code Town, e é tipo muito interessante, assim, a maneira que ela descreve um universo novo, mas ao mesmo tempo ele é tão assim rico de detalhes que você se sente mesmo nessas cidades e que você faz parte daquele mundo, assim. Eu gostei muito do jeito dela escrever. Quando o livro começou, eu fiquei tipo, uou, eu esperei tantos e tantos meses por isso. As primeiras páginas são ótimas, fantásticas, mas aí depois dá uma baixadinha no ritmo, aí eu fiquei meio tipo, uou, eu esperei todos e todos esses meses por isso, yay! Só que aí depois o livro me puxou de novo e eu comecei a ficar viciada e eu gostei muito dele. Por isso mesmo, pela maneira dele escrever, eu achei que tipo, é rico em detalhes, mas não de uma maneira pesada, é de uma maneira que faz você se sentir na história mesmo.
e a maneira dela escrever os personagens e o desenvolvimento dos personagens foi basicamente o que eu mais gostei do livro, mais do que a história, mais do que tudo. Eu vou falar as notas porque eu tenho mais algumas coisas pra falar sobre os personagens e sobre a história, mas daí eu falo em seu devido lugar. Bom, primeiramente pra capa, eu vou dar 9, porque eu gosto muito dessa capa. Ela representa bem o que é o livro. Ela, tipo, te chama atenção, a letra que tá escrita, assim, tipo, eu achei muito, muito legal. Apesar de ser uma capa simples, tipo, só uma mãozinha com escrito título, né? É a mesma capa da versão americana e, tipo, eu gostei bastante, então vai ser 9. Bom, pra história eu também vou dar 9, por 2 motivos, basicamente. Não vai ser 10 pelas partes que não te prendem tanto quanto deveriam, as partes que você fica tipo, nossa, sério que eu vou ter que ler esse livro? Tipo, passando as páginas. Mas são poucas partes, tanto que aqui estou eu dando 9, e o resto, tipo, te prende muito e te deixa bem interessada, e é uma coisa que, pelo menos pra mim, eu não consegui prever o final, assim. Dá pra você ter uma ideia, lógico, de, tipo, Parzinho, por exemplo, mas ela pensa que ela tá infectada também, porque quando ela tava fugindo da casa, ela é mordida na perna, mas de leve, então ela fica meio tipo, eu tô infectada, não tô infectada, então você passa o livro inteiro, tipo, tentando imaginar o que vai acontecer com ela, se ela vai conseguir sair de Cold Town, que é uma coisa muito difícil, se ela vai estar humana pra sair de Cold Town, tipo... Eu achei que apesar de algumas partes serem previsíveis, a maioria foi, tipo, bem surpreendente, assim, então... 9 pra história. Pra personagens eu vou dar 9. Não vai ser 10, porque eles não são o tipo de personagens apaixonantes e uau, eu gostaria de ler livros deles pra sempre, toda a minha vida, e eles são demais, então por isso que eu não dei 10. Mas o 9 vai ser porque, todos os personagens, assim, além da Tânia, que é a principal, tem muitos personagens secundários, e todos eles, ou pelo menos a maioria, tem uma história. Eles não são simplesmente personagens secundários, tipo, aí você menina aqui passando, personagem secundária. Não, todos eles têm um passado que a gente descobre ao longo do livro, tipo, por que que eles estão na história. Todos eles têm um motivo pra estar lá, eles não são simplesmente colocados pelo simples motivo de que um livro não pode ter só protagonistas. Por exemplo, tem a Midnight e o Winter, que são 2 humanos que querem ser transformados em vampiros, que acabam pegando uma carona com a Tânia. E é interessante você descobrir as motivações deles, por que eles querem se tornar vampiros. O Gabriel, que é o vampiro principal, que a Tânia salva, ele tem capítulos que contam a história dele, tipo, por que ele é assim, quem ele é. E eu achei isso muito interessante, tipo, o foco que ela dá para os personagens secundários e não só pra protagonista da história. Resumindo, mesmo se vocês estiverem cansados de histórias de vampiro, eu acho que vale muito a pena dar uma chance pra Menina Messias de Cold Town, porque ela é uma história de vampiros relativamente diferente. Eu diria que o que tem mais próximo dos que eu já li é Noturno, que é meio como vampirismo, assim, é meio como um vírus, mas ele é um pouco mais leve do que Noturno. Noturno é tipo mais adulto, eu diria, ia ser mais young adult, enfim. Eu nem sei porque eu tô comparando coisas, eu só queria indicar o livro e falar pra vocês lerem, porque vale muito a pena, é realmente um livro bem legal. E mesmo que no começo vocês estiverem achando meio chatinho, continuem, porque ele melhora muito, você começa a se apegar mais aos personagens, se apegar mais à história, querer saber mais. E é isso aí, ele é muito interessante, então eu aconselho todo mundo a ler. Até o próximo vídeo.